Esse é o Big Shot Pod. Olá, amigos fãs de basquete, Big Shooters. Bem-vindos ao episódio 27 do Big Shot Pod. Aqui, MM Isidoro falando. Tudo bem, Gui Underline Pinheiro? Olá, meus amigos. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Vavo? Tudo bom. Não olha pro teu computador agora que eu tô mexendo em umas coisas aqui. Tudo bem, o Vavo tá com o meu computador emprestado aqui. Vou falar a verdade. Como eu tô usando o computador do Marcel, eu preciso abrir a pauta do Big Shot Pod ao invés de jogar no meu e-mail. Eu sei que o Marcel também recebe no e-mail. É verdade. Então eu estou abrindo o e-mail do Marcel para... Ah lá, ok. Aqui, ó, primeiro e-mail, é fácil. Viu? Pronto. Resolvido. Aqui é assim, galera, a gente não tem segredo entre a gente. Inclusive, tomamos banhos e vamos ao banheiro juntos. Porque não há nada pra esconder. Eu não estou sabendo disso. não estou a par, não estou ciente dessa parte. Droga, por eliminação somos nós dois, Marcel. Mas tudo bem, né? Tudo bem, o que importa é virar olhinho, já diria a minha avó, Dona Ana, saudosa. Então vamos lá, só lembrando que estamos fazendo uma série de lives com Yuri Fonseca durante as finals. Semana passada teve a primeira com nós três. Domingo... Não teve, mas por uma razão... Por uma razão nobre que já vamos falar, mas quarta-feira agora, dia 5, no jogo 3 da NBA, vamos fazer novamente... Não sabemos em que canal ainda, o primeiro foi no canal do Yuri, mas fiquem ligados nas nossas redes para saber onde vai ser essa live, porque a última foi bem legal, bastante gente de Moçambique, de Angola, Brasil inteiro, Norte, Nordeste, Sul, para falar de basquete das finals da NBA. E domingo não teve live, porque estávamos gravando com o Café Belgrado durante a NBA House. Então o Vavo e o Gui foram lá e gravaram um especial, um podcast especial do Café Belgrado. Foram vários, né? Acho que eles gravaram lá 4, o Vavo participou de um e eu participei de outro. Vale dizer que não são podcasts específicos das finais, porque não faria sentido eles lançarem vários... Sim, foi sobre recap foi review do que aconteceu na temporada, né? O que eu participei foi junto com a Sabrina, do NBA das Minas, que era sobre os cliffhangers pra próxima temporada, né? Aquelas coisas que ficaram meio suspensas. Então, um dos assuntos foi Anthony Davis, já citando ele aqui. Foi um dos assuntos. A gente falou também do Boston Celtics, enfim, de vários times. E o que ficou aí à beira do precipício pra próxima temporada. Em português não é essa tradução, mas é tipo, que ficou meio que suspenso pra próxima temporada. O que eu gravei foi com o próprio Yuri, que já é quase sócio do Big Shot Pod, né? E a gente falou... A ideia era falar da Free Agency, do que aconteceu na última Free Agency, não o que vai acontecer nessa. E aí a gente acabou, ele é torcedor do Knicks, eu sou do Lakers, foi um episódio Lakers-cêntrico e Knicks-cêntrico. E aí depois a gente falou também... a gente falou, não só falou de Lakers e Knicks, falou bastante disso, mas falou de outras coisas também. Ficou bem legal. Aliás, não, falando sério, o nosso cara, o Yuri tava iluminado no dia ali. Tava, assim, a gente deu bastante risada com o Yuri e recomendo que vocês escutem. Vai sair no feed do Café Belgrado esses dias aí. Eu não sei exatamente quando eles vão soltar, mas durante essa semana eles devem ir soltando todos os podcasts que foram gravados ontem na NBA House, ontem domingo. Então, fiquem ligados aí no feed do Café Belgrado e nas nossas redes, que muito provavelmente não, com certeza iremos retweetar e dividir com vocês esses podcasts. E quarta-feira, então amanhã, para vocês que estão ouvindo hoje o podcast, terça-feira, no dia que sai, estaremos ao vivo fazendo um recap desses 2 primeiros jogos da final e falando o que esperamos. Os meninos, que eu não vou estar nessa live, mas eles vão estar lá com o Yuri, falando ao vivo. Então, se você tem uma dúvida, quer falar de basquete, quer perguntar sobre música ou hinos de países africanos, estaremos lá ao vivo quarta-feira à tarde, depois do almoço. Vamos lá, meninos, então, para os nossos destaques iniciais. Vavo? Bom, eu tava ruim de destaque inicial, como sempre, né, nessa fase de finais, porque não quero roubar nenhum assunto do programa. Mas você deve ter visto que no primeiro jogo das finais, o Drake apareceu com uma camiseta do Toronto Raptors com o nome do Curry atrás, número 30, no caso, o Del Curry, pai do Stephen Curry, que jogou pelo Toronto Raptors ali no final da carreira dele. Quando ele apareceu com aquela camisa, a primeira coisa que eu pensei foi: como diabos ele conseguiu uma camisa do Del Curry no Toronto Raptors? Porque foi realmente no finalzinho
da carreira dele. Não é uma camiseta fácil de se encontrar. Não, mas ele é o Drake, velho. Mas foi exatamente o que eu pensei. Aí eu fui no Google pra ver se alguém disse como o Drake conseguiu essa camiseta. Então eu encontrei um artigo aqui que eu vou tentar fazer uma tradução meio rápida aqui porque é em inglês. O Drake, a equipe do Drake foi atrás de um cara chamado Al Martiniello, que é um colecionador de coisas antigas que mora no Brooklyn. Esse Martiniello já tinha trabalhado com o Drake outras vezes e ele assumiu essa missão de conseguir a camiseta. Aí ele foi atrás de um outro cara chamado Evan Flores. E o Flores era um cara que colecionava camisetas antigas e tudo mais. E aí foi esse cara que levou eles até um terceiro cara chamado Benjamin Will. E esse Benjamin Will era um cara que tinha uma camisa do Del Curry que ele recebeu do próprio Del Curry na época que ele jogava do Raptors. Então eles fizeram esse rolê. Pegaram a camiseta desse cara do Benjamin Will e levaram de Brooklyn até Toronto, uma viagem de 10 horas de carro, pra chegar a tempo do Drake usar no jogo. Mas foi vendido ou foi emprestado? O artigo não diz, mas acredito que foi emprestada. Não tem maiores detalhes sobre isso. E o detalhe é que a camiseta estava assinada pelo Del Curry. Eu não tinha visto isso na hora da transmissão do jogo. Então esse foi o rolê feito. Porque a primeira coisa que eu pensei, falei, óbvio que o Drake consegue, porque ele deve conseguir qualquer coisa. Mas uma camiseta do Del Curry no Raptors não é uma coisa fácil de encontrar. Eu quero uma camiseta do Hakeem Olajuwon do Raptors, que o Olajuwon jogou o último ano na carreira do Raptors. Acredito que seja mais fácil que uma do Del Curry, por ser o Hakeem Olajuwon. Mas do Del Curry, deve ter dado... Enfim, esse foi o trabalho, uma viagem de 10 horas de carro pra conseguir chegar a tempo do jogo. Trollador, né? Trollou o Stephen Curry. Ô Vavo, quando você estiver sofrendo pra conseguir um destaque inicial, traz um destaque de foto, faz um desenho bonito, tá ligado? Não, porque eu acho que é legal a gente de verdade, isso, eu tô falando sério. A gente pode trazer assuntos de outras searas do conhecimento humano, tá ligado? Um destaque é um destaque, né? É um destaque. Não, porque eu acho que também, às vezes, porque é isso, assim, tem semana que é fraco mesmo, tem semana que você não consegue pensar em alguma coisa, e aí, sei lá, ver um filme bacana, sei lá, eu acho legal. Eu acho que, inclusive, isso tá virando meio que uma característica do Big Shot Pod, que a gente passa por geopolítica, falando de Turquia, e aí, sei lá, fala de filme. Acho que é uma coisa nossa, acho que é legal trazer de outras áreas. Deixa eu falar mais uma coisa, então, acho que é útil. Eu já falei na semana passada, eu pensei em falar na semana passada, que tem um documentário sobre o Enes Kanter da ESPN. Você chegou a comentar. Eu falei, então assistam. Na verdade, você não falou aqui, você avisou a gente no grupo quando ele ia começar a passar. Então, exatamente. Então, vale dizer que saiu um documentário fresquinho agora, tá passando na ESPN brasileira, procurem lá na grade da programação, um documentário recente de meia hora sobre a função do Enes Kanter e do Erdogan, que depois eu vi que se fala Erdogan. Erdogan. É meio que um W. É quase o nome do Star Wars, né? Enfim, é um documentário bem legal, como a gente já citou a história do Enes Kanter, do pai do Gui, da Turquia, das enrolações dele contra... Enfim, tem depoimento do Turkoglu, que deve ser Turkoglu, porque é o mesmo G. O Turkoglu falando que ninguém é amigo de... O Turkoglu é bem claro, assim, porque ele é do lado. Ele é presidente da federação, de basquete, conselheiro do Erdogan. E ele diz que... Ele deixa bem claro, o Enes Kanter é amigo de um terrorista, que é o... Como é que é o nome do outro lá? Eu não sei. Enfim, é o Fatullah, não sei o que é o opositor, que mora nos Estados Unidos, enfim, é uma longa história. E se você quer acompanhar a nossa cobertura da NBA House, sugiro que você siga a gente no Instagram, porque a gente já esteve lá 2 vezes, estivemos lá na última terça, estivemos lá ontem, como a gente disse, gravando o podcast do Café Belgrado, e estaremos lá pelo menos mais uma vez, que é no jogo 5, segunda-feira que vem. Quando você ouvir o próximo podcast, a gente já vai ter ido, então tem que avisar hoje, a gente vai estar lá no jogo 5. Existem possibilidades de a gente estar lá outras vezes, então acompanhem, porque a Casa NBA tá bem legal, vale a pena dar uma visitada. Existe a possibilidade de a gente estar no jogo decisivo? Caso alguma das franquias emende 2 3 vitórias agora. 3 vitórias. E aí até pra terceira lá. Uma outra coisa que eu venho falando aqui sempre nos destaques iniciais são as finais do NBB. Flamengo empatou a série em 2-2, vencendo no Maracanãzinho. Então teremos jogo 5 ao vencedor às batatas, né? Já diria, Castro Alves, esse poema? Acho que é. Uma das grandes linhas de poesia escritas em português. O último jogo valendo tudo, vai ser no Pedrocão, sábado que vem.
Então, pra quem gosta, fica Pra de quem olho. não acompanha muito o NBB e acompanha o Big Shot Pod e fala, pô, ainda não acabou as finais do NBB, vocês falam toda semana. É que nesse final é um jogo por semana. Todos os sábados, os últimos 3 jogos, então é por isso que a gente ainda está falando das finais do NBB. Esse último jogo, o estádio estava meio vazio, porque bateu o horário com o jogo do Flamengo de futebol, né? O jogo do Flamengo era às 4 da tarde, o NBB era acho que 2h30, 2 ou 2h30. Deu meio que uma esvaziada no Maracanãzinho. Isso foi uma tática muito boa, né? Só uma coisa, a gente quer falar coisa bonita e não sabe do que tá falando. Na verdade é Machado de Assis e é no livro Quincas Borba, né? Enfim. Estudantes de literatura para o vestibular, pois é. confirmem a informação depois de ouvir no Big Shot Pod. O meu destaque inicial agora, falando da NBA, é algo que surgiu, ou pelo menos eu comecei a ver hoje cedo, um possível boato, um possível rumor aí de uma troca que pode estar se desenhando deles? Eu vi entre alguns hoje. Blake Griffin, entre Detroit Pistons e Atlanta Falcons é da NFL, perdão, Atlanta Hawks, é que os times de Atlanta são todos pássaros, com exceção do time de beisebol que é o Braves. São pássaros bravos. E aí, então, quer dizer, uma troca entre o Atlanta Hawks e o Detroit Pistons que mandaria Blake Griffin para Atlanta. Ele já postou aquele tweet que os jogadores de basquete adoram postar quando tem alguma coisa pra acontecer, que é os olhinhos, né? O E Trae uma Young, pipoca no lado, às vezes. o Trae Young, do outro lado, já postou um tweet dizendo que é incrível como as coisas mudam rápido, tipo uma coisa bem enigmática. O papo todo que surgiu é que ele teria pedido discretamente para o Detroit Pistons, que ele não fez, por exemplo, o escândalo que fez o Anthony Davis, quando ele pediu a troca no meio da temporada. E aí o Detroit... Ou o Eric Bledsoe, I don't wanna be here. Que depois ele falou que ele tava num lugar... enfim. Com a mulher dele. Enfim, ele diz que ele poderia ter pedido uma troca para o Detroit Pistons, e aí o Detroit, de fato... Porque o Detroit tá naquela situação que não tem muito para onde crescer, e também não é ruim o suficiente para buscar as primeiras escolhas. Eu imagino que a troca seria algo... O salário do Blake Griffin é o Supermax, que ele tinha assinado na época do Clippers ainda. Então, pra bater o salário, eu fiz uma troca rápida na... Não, o meu boato que eu vi já tinha os jogadores. Kent Bazemore, ele tem que estar lá. E o John Collins. O John Collins, Foi o boato que eu vi. Então, aí, assim, eu vi... O que eu vi... Eu sei que o Bazemore tem que estar nessa troca, porque além dele ser um salário expirante, que acaba no final da próxima temporada, ele acho que ganha 18 milhões, então, pra bater os salários. Eu não vejo, de verdade, se for pro Atlanta trocar o John Collins, que é um jogador jovem, assim como o Young, assim como o Huerter, e que tem um potencial bastante bom, pra mim, na minha cabeça, não faria muito sentido para o Hawks. O que eu acho que pode acontecer é algo do tipo Bazemore, o Plumlee, Miles Plumlee, um dos Plumlees que tem na NBA, e tipo a 8ª e a 10ª escolha, porque, ou uma das duas, enfim, algo nesse sentido. Não vejo, porque assim, o Detroit também tem uma questão que o Detroit não pode exigir o mundo para o Atlanta, do Atlanta, porque o Atlanta tá tirando um salário monstruoso da mão do Detroit. Então o Atlanta está dando ao Detroit a oportunidade de começar um rebuild já até de certa forma adiantado, porque você vai ter aí uma escolha de top 10 no draft, enfim, que eu imagino que uma das escolhas deve entrar na troca se ela vier a acontecer. Agora, eu não veria sentido, até porque o John Collins, ele tá no 2º ano, ele ainda tem mais 2 anos de salário de rookie, o Trae Young tem mais 3 anos de salário de rookie, e o Blake Griffin tem 3 anos ainda de salário, desse salário muito alto. Então, o salário do John Collins faria sentido você manter esses salários de rookie no elenco para não sofrer um problema tão grande por conta do salário do Blake Griffin. Enfim, achei um boato, acho uma troca que seria muito boa, quer dizer, depende do que for trocado, mas tem tudo para ser uma troca muito boa para o Hawks e para o Pistons se ela vier a ser concretizada. E eu hoje aqui também trouxe um destaque inicial, como o Vavo aqui falou do Drake. Muita gente liga o Drake como o super fã, né, do Raptors. Então muita gente vê ali o Drake na primeira fileira dos jogos e tal. Muita gente reclama do comportamento dele durante os jogos. Só que eu achei uma matéria, na verdade é um thread do Twitter, sobre o super fã real do Raptors, que é o Navi Bhatia. Então, se você já viu algum jogo do Raptors recente, principalmente os jogos em casa do Raptors, em Toronto,
um senhor bem indiano com o seu turbante sentado ali nas primeiras fileiras. Esse é o Nav, ou o Sr. Bhatia, e ele tem uma história muito legal. Então, quando a galera vem aqui falar, mas você só tem que falar de esporte, não tem que falar de política. Não, aqui... A galera tem voz fina que vem falar com a gente. Vem, porque... Mas o Navi, ele mostra muito isso. O Navi, ele é um imigrante indiano, e a galera de Toronto abraçou muito ele, porque ele, desde quando ele mudou pra Toronto, ele começou a conhecer as pessoas durante os jogos do Raptors. Então, desde 95, ele não perde nenhum jogo do Raptors em casa. Então, faz 24 anos que todo jogo... Desde o primeiro jogo, né? Desde o primeiro jogo do Raptors, que ele não perde um jogo, então ele tá sempre lá. E ele começou a ganhar dinheiro, começou a trabalhar, ele tem uma rede de concessionárias de carro, começou a ganhar uma grana, e ele começou a devolver pra comunidade. Então, anualmente... Ele gasta mais de $300 mil, então mais de R$1 milhão, com ingressos e fazendo ações, principalmente para crianças conhecer o time e para mostrar para as crianças que eles fazem parte daquela comunidade. Então, é crianças imigrantes, crianças indianas, crianças negras. E ele fala que é muito isso, assim, que o esporte foi o que fez ele se encontrar em Toronto, e essa comunidade foi que transformou Toronto em casa para ele, e ele quer passar isso pra frente. Então, acho essa história bem legal, e todo mundo do time conhece ele é amigo de todos os jogadores, vende carro pra todos os jogadores nas concessionárias. Se tem uma coisa que eu mais admiro nele a partir de hoje é a saúde dele. 24 temporadas, 41 jogos, mais playoffs. O cara nunca perdeu um jogo por ficar doente. Eu vou usar um exemplo meu. No Campeonato Brasileiro de 2003, eu falei que iria em todos os jogos do Inter. Que naquele ano eram 26 times. 25 jogos em casa. 25 jogos em casa. Eu perdi um. Foi um jogo contra o Vasco numa quarta-feira à noite, 10 da noite, jogo da Globo. Tipo, 2 graus e eu gripado. Eu acabei perdendo e não consegui cumprir. Não, e ele tá com 67 anos. Achei fraqueza. Meio fraco. E eu tinha aula tipo às 7 da manhã no outro dia. Não tem desculpa. Não, e ele tá com 67 anos. Quando ele começou, ele já tava com mais de 40, né? Já tava com 43 ele ali. Tem 67? 67 Nossa, eu achei que ele tinha tipo uns 50. Mas é porque ele deve tingir a barba e o cabelo turbante esconde se ele tem cabelo branco ou não. Mas ele não parece, não. Então tá isso, assim, quando a gente fala que o basquete, o futebol é muito maior que as fronteiras só do esporte, é muito isso que a gente quer dizer. Gera comunidade, gera empatia, gera uma porrada de coisa. E o seu Bhatia tá aí pra mostrar pra gente que é exatamente isso. E a torcida de Toronto, né? Então, desde das finais do leste ali, como a galera comemorou, que até a polícia tava no meio do jogo e tal, você mostra como a comunidade é importante. E o cara tá aí pra mostrar isso. Então eu quis trazer esse destaque, porque é uma conversa que aparece muito aí, que basquete tá muito desassociado, mas não, esse cara tá aí pra mostrar que... Só aproveitando então o gancho do Marcel, eu gostaria de fazer uma recomendação pra vocês, porque é um dos meus podcasts preferidos, é um podcast em português, brasileiro, quer dizer... e eu recomendo muito, que é um podcast da Central 3, onde eu tenho alguns amigos, que se chama Fronteiras Invisíveis do Futebol. É um dos podcasts mais incríveis que você pode escutar. É um podcast que usa o futebol como não é como pano de fundo, mas ele parte do futebol para ir entrar em uma conversa geopolítica e fala de vários países, de várias situações políticas, vários países em guerra. Ele já é um podcast que existe desde 2016. Ele é feito pelo Felipe Figueiredo, que é do Xadrez Verbal, e pelo Matias Pinto. Os dois são historiadores. É realmente incrível. Então, se você gosta de esporte, gosta de conhecer de política e de situações de outros países, eu recomendo com todas as minhas forças que vocês escutem o Fronteiras Invisíveis do Futebol, porque é muito bom. E são forças, porque o Gui vai na academia acho que todos os dias e tem um bíceps bem... São muitas forças recomendando. Então vamos agora para as finais da NBA. 2 jogos já se passaram, 1-1 no placar, tudo igual, os 2 jogos em Toronto. No primeiro, o Siakam brilhou muito pro Toronto e o Toronto venceu por 118-109. No segundo, o Golden State foi atrás, deu uma brilhadinha ali no terceiro quarto e ganhou por 109-104, bastante apertado o placar. Bora fazer esse resumão, jogo 1, jogo 2 aí, senhores? Como é que vocês querem fazer? Quem quer começar? Bora lá. Primeiro os mais fortes.
Bom, eu fiz algumas anotações aqui, a gente vai acabar focando mais no jogo 2, porque foi ontem, né? Mas é importante... Só lembrando, a gente grava segunda-feira, então o jogo de domingo. Exato. A gente tá falando. O jogo 1 foi um jogo muito estranho, eu achei. O Golden State teve até boas atuações do Curry, do Klay Thompson, do Green. O Green fez um triple-double, 10-10-10. Que o Vavo tem um vídeo sobre esses triple-doubles, né? Mais um vídeo meu que está desatualizado. E o Curry fez 34 pontos, o Klay eu não lembro exatamente, mas o problema é que o Golden State não teve muita contribuição do resto do time, né? E aí a gente entra numa discussão que a gente até entrou um pouquinho na semana passada, que é do Steve Kerr querer usar todo mundo, usar bastante gente, mas o elenco desse ano especificamente ser mais fraco, porque eles têm salários muito grandes entre Draymond Green, Curry, Klay, André Iguodala e Kevin Durant, e aí não tem muito dinheiro, muito cap disponível para completar o resto do elenco. Uma outra coisa foi a primeira... DeMarcus Cousins só está lá porque ele aceitou o mid-level exception, que é Exato. 5 milhões, né? Foi a primeira derrota do Warriors em jogos 1 das finais, desde que eles começaram a chegar nas finais. Então as 4 outras finais eles ganharam. Foi a primeira final fora de casa também, não foi? Também. O DeMarcus Cousins, como o Vavo falou, eu achei até ousado do Steve Kerr colocar ele já logo no jogo 1 das finais, porque naquele jogo especificamente, a sensação que eu fiquei é que ele mais atrapalhou do que ajudou, o que é absolutamente natural. Ele ficou quase 2 meses parado, porque os playoffs duram muito tempo. Ele se machucou no segundo jogo da primeira série dos playoffs e ele acabou fazendo apenas 3 pontos, não pegou nenhum rebote e deu 2 assistências. Pro lado do Toronto, quem brilhou foi o Siakam, né, que fez 32 pontos, o Gasol foi bem, o Gasol fez 20, o Fred VanVleet, que se o draft de 3 anos atrás fosse feito de novo, eu acho que ele sairia entre o top 5, porque ele tem vindo do banco e contribuído muito. Vale avisar que ele não foi draftado, né? Exato. Ele tem saído do banco e contribuindo muito, fez 15 pontos no primeiro jogo, fez 17 ontem. E, enfim, eu acho que foi o jogo do Siakam, né? A defesa do Raptors, que eu já tinha elogiado aqui, é muito inteligente, assim, o Warriors em alguns momentos não conseguia arremessar, ou sempre que arremessar era sempre com alguém com a mão na cara, etc, né? E aí quando a gente vai pro jogo 2, depois do Raptors, só uma coisa engraçada como as percepções mudam, né? Eu vou fazer esse comentário, depois o Vavo começa falando do jogo 2 e aí eu termino falando mais também, mas uma coisa que é engraçada é como as percepções mudam jogo a jogo. Antes de começar a série, todo mundo falando assim, não, legal, Toronto chegou e tal, mas não vai dar, o Warriors vai ganhar, o palpite do Vavo tinha sido Warriors em 5, o meu tinha sido Warriors em 6, e tava todo mundo meio que, acho que o Toronto vai ganhar um jogo, ou tipo 2, quem acha que o time é um pouquinho melhor, mas que não vai dar e tal, não sei o quê. Aí o Raptors ganha o jogo 1, e no meio do jogo 2 ontem, tinha gente falando assim, cara, parece que o Raptors é o melhor time, né? E aí o Warriors tem o terceiro quarto, e aí as percepções já voltam de novo pro lugar de onde elas estavam no começo, né? Enfim, aí ontem a gente teve o jogo 2, que eu vou passar a palavra pro Vavo pra ele comentar, e aí depois a gente faz o nosso... Esse é o grande problema de trabalhar com amostras pequenas, né? Isso pessoas costumam fazer muito isso, né? Trabalhar com amostras pequenas e tentar inferir para um universo grande a partir de uma amostra muito pequena. Isso aconteceu várias vezes na série Raptors e Sixers, que eles ficaram virando, sim, e toda hora você achava que o outro time era melhor. Eu até já citei aqui, tem o The Starters, que é o programa da NBA TV, que inclusive outro dia tava dando um episódio no Sport TV, nem sabia, mas enfim. Eles têm um quadro meio tirando sarro que é It's Just One Game, but... Então eles brincam, tipo, séries que só passou um jogo e eles exageram assim até o final da série. Seria, digamos, nas finais. It's just one game, but Pascal Siakam é o novo GOAT da NBA. Seria isso, porque ele foi o melhor no primeiro jogo. Bom, o jogo de ontem obviamente o ponto-chave do jogo. Toronto ali no primeiro tempo manteve aquela distanciazinha ali em torno de 10 mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos.
a grande chave virou no início do terceiro quarto, quando o Warriors... No segundo, né? Porque o Warriors se sair com 5 pontos... Exatamente. Ele 59-54 ficou, foi isso? Foi. Ter ficado 5 pontos atrás já foi uma encurtada de distância em relação ao que tava. E quando tava 10, a sensação que a gente tinha é que daqui a pouco vai virar 16, 15, 17. né? Exato, 15. mas quando ficava ali rondando 10, a sensação que a gente tinha é que daqui a pouco ia virar 17, 18, né? E aí, pra quem não acompanhou, o Warriors fez os primeiros 18 pontos do terceiro quarto. Incluindo os últimos 2 do segundo quarto, ficou uma sequência de 20 pontos. Então eles estavam, acho que 7 atrás para 13 na frente, é isso? Foi tipo isso. Foi tipo isso. E a partir daí, eles conseguiram administrar essa vantagem bem até o final. Chegou a abrir, eu não vi quanto foi a... Eu acho que eles chegaram a abrir 14, eu não tenho certeza. Eu tava aqui na página e acabei saindo. 12 eles abriram com certeza, mas talvez tenha sido 14. 13, maior... Foram 13, foi 13 a maior distância. Enfim, aí eles conseguiram manter isso até o final, chegou a cair para no meio mais pro início do quarto chegou a cair para acho que 4 ou 5 pontos, e aí só no finalzinho que o Toronto chegou perto, se o Godal errasse aquela bola de 3, que seria o cenário acho que mais provável, mesmo livre, o Godal é um cara que não chuta mais que 50% de 3 pontos, então o cenário mais provável era que ele errasse aquela bola e sobrasse alguns segundos pro Raptors tentar empatar ou virar. Enfim, eles conseguiram buscar e chegar no final. Muito devido eu acho que talvez esteja aí na pauta nas suas anotações, as lesões do time do Warriors, que bizarramente eles estão numa onda de lesões absurda. E acredito que eles devam se sentir muito vitoriosos. O próprio Iguodala chegou... O Curry foi pro vestiário, doente. O Curry tava doente ontem. Claramente, ele tava se arrastando ali no início. Durante o primeiro tempo, ele chegou aí pro vestiário e voltou. O Iguodala, o Marc Gasol fez um screen acho que foi pro Kyle Lowry, e o Iguodala tava marcando ele, e aí ele acabou batendo a cabeça, a parte de trás da cabeça no ombro do Gasol. Sim. E aí também se machucou, também foi pro vestiário, voltou. E aí no segundo tempo o Kevin Looney, que não voltou, e o Klay Thompson, que não voltou, e os dois vão ser examinados, ainda não se sabe a extensão das lesões, mas o Warriors tá ficando sem gente pra colocar. Vai ficar sem, o MVP das finais vai ser o Jerebko. Não, eu ia falar isso assim... No primeiro tempo ontem, teve uma sequência ali que o Warriors estava com um line-up de Jerebko, Quinn Cook, Klay Thompson, McKinney, não era o McKinney. Assim, era um line-up que você falava assim, não é possível que o Warriors tá com esse line-up numa final de NBA. O Jerebko, assim, não dá, sabe? O Jerebko não dá. No primeiro tempo, e até uma coisa que eu vou falar, como você vê que quando as coisas, quando a maré vira... cai bola de todo mundo, né? Na sequência, no segundo tempo, eu comecei a contar, no segundo quarto, perdão, comecei a contar bolas de 3 de gente que não deveria estar arremessando. O McKinney arremessou uma, o Quinn Cook arremessou 2 e o Jerebko arremessou 1 ou 2, eu não lembro. Aí você fala assim, esses caras não podem arremessar, beleza. No terceiro quarto, quando a maré virou, teve a sequência de 18 pontos, na qual, inclusive, foi quando o DeMarcus Cousins foi fundamental, com algumas cestas e com alguns passes. E é esse o DeMarcus Cousins que o Warriors contratou, quer dizer, a gente esquece, mas ele é um excelente passador para a posição, né? Ele foi muito bem. É engraçado porque no primeiro tempo ele teve 2 faltas rápidas, logo no início do primeiro quarto, saiu e tal, e daí fez a terceira no início do segundo quarto, tava meio numa marcha lenta, e aí ele engrenou no terceiro quarto, e aí ele lembrou aquele DeMarcus Cousins que a gente conhece, mas enfim, aí teve aquela sequência de 18 pontos seguidos, que o Cousins foi importante, e aí teve alguns momentos que o Raptors quase conseguiu grudar, e aí, quer dizer, o Quinn Cook meteu 2 bolas consecutivas de 3 pontos. É o tipo de coisa que... Porque uma coisa é o Curry meter uma do outro lado da quadra, do meio da quadra, e teve até isso aconteceu ontem, que foi uma bola que o Raptors perdeu, errou um arremesso fácil, e na volta o Curry meteu uma bola quase do meio da quadra. Mas é o Curry você espera que isso aconteça. Agora, quando o Quinn Cook mete 2 de 3 na sequência, é realmente para desanimar qualquer time, né? E aí você vê a importância do Steve Kerr de insistir com esses caras. Por mais que a gente ache que alguns caras não possam ter muitos minutos, eu nem acho que o Quinn Cook é desses, mas o Jerebko e o McKinney eu acho. O Steve Kerr, claramente, ele tem um método. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver no fim, mas ele tem um método. No primeiro jogo, eu e o Gui tava se falando pro WhatsApp
que a gente tinha citado no último programa que o Warriors, que o Curry usava muitos jogadores na rotação, era muito longa. No jogo número 1 ele já tinha usado 12 jogadores, faltando acho que 8 minutos pra acabar o segundo quarto. Ele já tinha usado 12 jogadores. Ontem ele usou 13. Que é o todos que você tem disponíveis, basicamente. Porque o elenco tem 15, mas 2 não são... O Kevin Durant e o Damian Jones foram os que não entraram. E tudo bem, dá pra excluir o Jordan Bell, jogou 9 segundos, e o Jacob Evans 4. Que normalmente esses poucos segundos é tipo um finalzinho de posse de bola que ele não quer correr o risco. Foi exatamente. Eu lembro, teve lance livre para o Warriors no final do segundo tempo, e ainda ia dar tempo do Toronto ter um arremesso que até não fez, porque o Van Vliet ele chega a pular, mas ele passa a bola e aí zero o cronômetro. Mas aí ele coloca esses dois caras, que justamente se fizer falta, é eles que tomam a falta, não um dos principais jogadores. O Jordan Bell 9 segundos, o Jacob Evans 4, então eu não sei exatamente, foi até em momentos diferentes. Talvez ele tenha feito 2 vezes, eu não lembro, pra ser sincero, eu não reparei na hora que eles entraram, porque se foi realmente isso, a gente não repara. No finalzinho. Mas enfim, mesmo excluindo esses dois, ele usou 11 jogadores. O Jerebko 6 minutos, o Andrew Bogut ele usou depois, mais pro final do jogo, 7 minutos, 6 pontos, 3 de 3 nos arremessos. Aí o McKinney 9 e o resto mais de 10 minutos, 16, o Livingston com 21, o Quinn Cook, 10 o Kevon Looney, que acabou com... O Kevon Looney nem arremessou, 0, só um rebote, mas enfim... explorando bem esse banco, por quê? Porque ele não tem os jogadores. Mas o Looney vem bem nos playoffs, vem bem. Então se ele não jogar, ele vai fazer falta. E teria jogado mais minutos se não tivesse se machucado ontem. Sem dúvida. Mas enfim, tá indo na contramão do que os times costumam fazer em situações, principalmente em finais, onde não tem mais pra que poupar os jogadores. Não tem vai poupar para quê? Pra Summer League? Não, entendeu? Tu gasta teus jogadores. Mas justamente o banco dele não tem aqueles jogadores... Tipo do Toronto, ó, é o Van Vliet, é o Norman Powell e é o Serge Ibaka. São esses meus 3 bons jogadores do banco. Eu só vou usar os outros se acontecer alguma coisa com algum dos meus 8 jogadores. E tem uma outra questão também, especificamente pro Warriors, que é o 5º ano que esse núcleo duro do Warriors chega nas finais. Isso dá mais de uma temporada a mais de jogos do que outros times. Tudo bem que o Toronto sempre foi pros playoffs, etc e tal, mas se você for ver, se o Toronto, se o Golden State tivesse ganho os últimos 4 títulos sem perder nenhum jogo, seriam mais 64 jogos. Mas essa temporada já passaria dos 82, entendeu? Então, obviamente que eles não ganharam todos os campeonatos de 0, perderam a série, por exemplo, pro Cleveland, que eles perderam em 7 jogos, enfim, a gente tá falando de mais ou menos 140 jogos a mais, e mais 5 anos em todo mundo, no Curry, no Klay Thompson, no Iguodala, no Draymond Green. Então, o time do Warriors é um time cansado fisicamente, não porque eles não tenham preparo físico, mas é porque eles têm uma carga de trabalho muito acima da maioria dos outros jogadores. Já o DeMarcus Cousins está disputando seus primeiros playoffs. Pois é. Aliás, a gente citou, né? DeMarcus Cousins foi titular ontem. Pra surpresa, eu acho. Exato. Estavam cogitando, as pessoas estavam falando, não vai nem usar o DeMarcus no segundo jogo de tão mal que ele foi no primeiro, eu acho que ele não vai nem usar no segundo jogo. Muito pelo contrário, foi titular, jogou quase 28 minutos. E não jogou mais porque ele ficou em problema de falta. Ele fez 2 faltas em 3 minutos e meio no primeiro quarto, ele teve que sair. Mas no terceiro quarto, nessa disparada do Warriors, ele foi absolutamente fundamental. No final do jogo... E na defesa também. No final do jogo perguntaram pro Steve Kerr e ele falou que o plano dele era que ele jogasse 20 minutos. Aí ele pega o box score que deixam ali e ele falou, jogou 28, foi um pouquinho a mais do que a gente planejava. E outros destaques que eu queria, no primeiro tempo, outro jogador importante pro Warriors foi o Klay Thompson, que acabou com 25 pontos, né? O Curry é aqueles caras que realmente você não pode você não pode sair ali pra ir no banheiro que daqui a pouco você olha e ele tá com 20 pontos, né? Ele foi mal, ele tava mal, tava claramente debilitado, fez 4 pontos, acho que até os 2 minutos do segundo quarto, aí você fala assim, o Curry tá mal, de repente acaba o primeiro tempo, você vai ver ele tá com 16 pontos. Apareceu até na tela ontem na transmissão, que eles já estavam cogitando o Curry não fazer nenhum field goal no primeiro, porque esses 4 pontos eram de lance livre. Já estavam cogitando... Ele errou 6 primeiros, Estavam cogitando que ele não fizesse nenhum ponto no primeiro tempo e até apareceu. A última vez que Curry não marcou nenhum ponto não fez nenhum field goal em uma metade de jogo, aí não lembro quanto que era.
Então eles já estavam cogitando que isso fosse acontecer. Não aconteceu, que nem tu falou, ele fez vários pontos no final do segundo quarto. Outra coisa importante pra destacar, o Raptors ficou bastante tempo com jogadores em problemas com faltas, né? O Lowry acabou sendo ejetado, o Siakam fez a quarta, ele terminou com 4 faltas, só que ele fez a quarta falta dele, se não me engano, no final do terceiro quarto. Não, mais pro início do terceiro quarto. E o Gasol também ficou fora um tempo. Porque no primeiro tempo ele fez 3 faltas, enfim, ele acabou acho que com 3 ou 4 faltas também, mas no primeiro tempo ele fez 3 faltas, então ele teve que ficar um tempo fora. Isso obviamente que ajudou que o Golden State Warriors não perdesse tanta distância ali quando o Golden State estava atrás. O Siakam deu aquela apagada, né, em relação ao primeiro jogo. O Siakam tinha feito 32 pontos e o Gasol 20. Ontem eles fizeram 12 e 6. A gente volta àquela coisa que a gente vem batendo faz tempo. Se o Raptors não tiver ajuda, não aparecerem pontuadores secundários aí pra ajudar, o Kawhi precisa de um jogo absurdo pro Raptors ter alguma chance. Ontem ele fez 34 pontos e pra mim a sensação que eu tive foi que foi os 34 pontos mais quietos da história. Teve uma hora que eu falei assim, pô, o Kawhi não tá tão bem hoje. Aí apareceu a estatística, ele tava tipo com 28 pontos. Eu falei, cara, quando que ele veio? Ele tava muito bem nos rebotes. Teve até uma sequência que ele pega acho que 3 rebotes ofensivos no mesmo lance. E o Raptors tava errando tudo e ele pegando rebote e tal. Ele terminou o jogo com 14 rebotes. Essa lembra, eu até comentei acho que num episódio aqui, nos jogos da sequência do Harden lá de 30 pontos, o Austin Rivers falou na entrevista depois, ele falou, esse jogo o Harden não fez 30, acho que ele não vai fazer 30, ele olhou pro placar, tava tipo 45, ele falou, quando que ele faz esses pontos que eu não vejo? Pois é. Tipo isso. E aí outro destaque de ontem, pra mim o melhor jogador no cômputo geral do Warriors foi o Green, que acabou por uma assistência, ele não teve um outro triple-double, seria o 4º dele seguido. Se ele fizesse... O Quinn Cook errou um arremesso, faltando ali uns segundos, que teria sido a 10ª assistência. Se ele tivesse feito esse triple-double ontem, ele seria, tipo, acho que o terceiro jogador na história das finais a ter 2 triple-doubles seguidos, e aí... Eu não vou lembrar o nome, porque eu acho que eu escutei isso em algum podcast, eu ouvi no Twitter e tal, mas é tipo assim, quem fez isso? Kareem Abdul-Jabbar e Michael Jordan, ou Magic, sei lá, foi tipo 2 caras, tipo, dos melhores da história. Bom, pro futuro dessa série, o Golden State tem claramente uma preocupação com lesões, porque se o Klay Thompson não puder jogar, eu não acho que o KD vai estar pronto para o próximo jogo, eu acho que ele voltaria no 4º jogo, não acho que ele volta quarta-feira. Então você vai precisar o DeMarcus Cousins vai ter que contribuir mais rápido do que ele imaginava. 38 minutos vai jogar. Porque você vai ter basicamente o Curry e o Green e aí o resto do elenco se bem que o Sean Livingston foi bem ontem, né? Ele tava meio apagado nos playoffs. Ontem eu achei que ele jogou bem, assim. Até o Bogut completou 3 lobs que ele quase que não precisou fazer nada, ele só fez uma parede assim pra bola que lançaram assim, ele só fazia uma parede pra bola cair na cesta. E o Raptors precisa realmente dessa regularidade dos demais jogadores do elenco, além do Kawhi, né? Porque eles precisam de 2 jogadores ali, pelo menos 20 pontos, mantendo as atuações que o Kawhi vem tendo. Eles são de pelo menos mais 1 ou 2 caras com 20 e poucos pontos pra ter chance com o Raptors, né? Eu mantenho meu palpite de Warriors em 6, mas acho que a série vai ser mais equilibrada do que a gente tá imaginando. Mantém o palpite, Valvo? Meu palpite? Você tinha falado em 5. Eu tinha falado... Eu falei meio que me arrependendo já, mas vamos lá, né? A gente não dá o braço a torcer. Sigo o Warriors em 5. Uma coisa. Eu tinha duas anotações aqui. Uma, o Valvo falou, que é a blusa do Del Curry, do Drake no primeiro jogo. Ontem, ele estava com um moletom com o slogan do Toronto Raptors, We the North, na frente. Só que atrás tinha o Kevin qual que é o sobrenome dele no Esqueceram de Mim? É o Macaulay Culkin? É o McAllister. Kevin McAllister. Porque o Kevin Durant não jogou, e aí tinha um moletom com a foto do Macaulay Culkin, aquela clássica, com a mão na bochecha, a loção pós-barba. E aí tinha Kevin com pontos de interrogação, numa provocação clara ao Kevin Durant, e aí depois
depois do jogo, eu não sei se vocês viram, isso é fácil de achar no Twitter, com certeza vocês acham fácil, rolou meio que uma bateção de boca entre o Kevin Durant e o Drake já no vestiário. O Kevin Durant tava na boca do vestiário junto com o Klay Thompson, que já tava com gelo na parte posterior da coxa, recebendo os jogadores do Warriors, cumprimentando e tal. E aí o Drake, os vestiários, eles é o mesmo corredor e eles são divididos por uma grade, aquelas grades baixas de evento, assim, sabe? Então, os jogadores do Warriors viravam à direita e os do Raptors viravam à esquerda. O Drake tem acesso, sei lá, ele tava indo pro vestiário do Warriors, ou pelo menos tava usando aquele corredor pra ir pra algum lugar. Do Raptors, perdão. E aí, entre ali, tinha um pano preto separando, mas tava meio aberto, assim, e aí o Durant vê ele e rola uma bateção de boca ali. Tipo, num nível amistoso, o Klay Thompson tá do lado, aquele sorriso assim, mas rolou um estranhamento ali. Então vamos ver, eu não sei nem se o Drake vai pros jogos em Oakland. Jamais vão superar Spike Lee e Reggie Miller fazendo o choke aqui. Nossa, é verdade. Bom, já viu esse documentário tem um documentário que é da ESPN também, só que é antigo. Reggie Miller versus The City of New York. Procurei isso, que é toda a história envolvendo o Reggie Miller e o New York Knicks lá no meio da década de 90, que eles se enfrentaram várias vezes nos playoffs, e a história do Spike Lee, que ficava na beira, sentava na primeira fileira, que nem o Drake senta hoje, ficava provocando jogadores, e dizem que numa das séries que o Pacers eliminou os Knicks em 95, foi que o Spike Lee provocou tanto o Reggie Miller, que fez o Reggie Miller jogar muito mais do que ele jogaria e se superar a ponto de conseguir eliminar os Knicks, e algumas pessoas, entre aspas, culpam o Spike Lee por isso. Sim. Mas o Drake tá vindo tocar no Brasil e já tá convidado pra vir aqui pro Big Shot Pod. Grande amigo pra gente. Vamos gravar nosso... A gente quando o Marcel foi no banheiro, eu tava comentando com o Gui da gente fazer nossos episódios em inglês. Depois de pronto, a gente dubla todos eles, tentar conquistar o mercado no exterior. Vamos colocar a legenda nesse áudio aqui. Pra vocês que estão ouvindo. No YouTube daria. No YouTube daria. Demoraria acho que uns 6 dias pra fazer, já ia estar vencido até acabar toda a legenda. Mas o próprio YouTube tá fazendo, né? Automático, então... Dá direitinho. Tá começando a dar. Principalmente com nomes de jogadores, que uma vez eu botei legenda automática num vídeo meu, e aí o Moses Malone ficou Monstros Malongo. Nossa. Foi o puta nome. Então, Drake, tá convidado aí, o Alok vai abrir pra ele, a gente tem acesso ao Alok. Alok já amigo de Lucas Fresno. Então, vamos criar essa ponte. Quando o Alok começou e não era muito famoso, eu achava que falava Aloca, tá ligado? Alô e a letra K. Eu também. Aloca. E era tipo um cara meio drag assim, tá ligado? Eu vou ser honesto que eu achava que era louca também. Tipo... Então, o Alok vai abrir aí, vamos criar essa ponte. Aí o Drake vem aqui e já fala tudo sobre Raptors. E não é possível que quando ele escolheu o nome Alok, ele não tenha pensado que as pessoas poderiam ler Aloca. Desculpa, faz sentido, vai. Mas tem que ler o que seu coração mandar. Não, sem dúvida. Eu só tô falando que assim, não é um erro, tipo injustificável, tá ligado? Não é. Mas, o cara é filho de 2 criadores das maiores raves do Brasil, né? Então eles deviam estar muito doidos. Todo mundo ali, quando eles escolheram o nome. A família inteira. É o nome dele? Deve ser o nome próprio dele? Não sei. Não é. Mas os pais dele são DJs das antigas, eles fazem aquelas festas lá no Alto Paraíso e tal. Então a família inteira... Nepotismo no mundo. A família inteira é da música eletrônica. No mundo eletrônico. Tá vendo? Aqui é cultura. A gente tava falando do Drake, já fomos para a carreira e vida do Alok. Nepotismo e tudo mais. Acusamos a família de nepotismo. Agora vamos aqui voltar pra NBA e tá acabando e a gente tá entrando na fase de trocas e os times se montando pra próxima temporada e tudo mais. E a gente tem que falar dos free agents. Correto? Confirma? A gente falou dos All-NBA semana passada. A gente falou de All-NBA e aí tem muitas questões, sempre nas lives aparecem, a galera vem sempre perguntar, principalmente o Kawhi Leonard, como ele tá ali no Toronto Raptors. Vale um parênteses, não falaremos de Anthony Davis, porque ele não é um free agent. Ainda não é um free agent. Então, é o segundo clique pro Anthony Davis nesse episódio. Então, vamos lá. Gui, você quer ir tocando e falando e rindo? Então, vamos lá. A gente, como eu disse na introdução, a gente falou dos times All-NBA semana passada e como que isso teria impacto na próxima Free Agency. Então, vamos falar da Free Agency em si, né? Vamos falar do que já estão surgindo muitos boatos por aí. Ontem, por exemplo, o Rick Butcher, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é um jornalista americano
que muita gente acha ele até um pouco sensacionalista, mas o fato é que ele deu a informação de que o Kyrie Irving, por exemplo, teria restringido as escolhas dele entre Lakers e Nets, não Knicks. Se essa informação é verdadeira ou não, obviamente que a gente vai saber nos próximos dias, mas a Free Agency começa no dia 30 de junho, às 6 horas da tarde, porque começava sempre à meia-noite no dia 1º de julho. Mas esse ano, porque eles perceberam que isso virou um evento, a NBA percebeu que isso virou um evento, eles adiantaram a hora, porque daí as TVs vão estar, tipo, de plantão ali esperando pra dar os anúncios, né? 30 de junho a 6 de julho. Exato, mas 30 de junho às 6 da tarde, não é? Não sei, não tem um horário onde eu tô lendo. Tá. Enfim, o ponto é... as coisas estão começando a se desenhar. E aí, obviamente, que existem... quase toda a temporada existe um free agent que esse cara é a primeira peça do dominó e a partir dessa peça as outras começam. Ano passado, LeBron James, que nem foi o primeiro a assinar, né? Porque ele esperou alguns dias, ele assinou no domingo com o Lakers, o Paul George já tinha anunciado que ficaria e tal, não sei o quê. Esse ano, claramente essa peça é o nosso amigo Kevin Durant, que tudo indica que gostaria de jogar em Nova York, no New York Knicks, possivelmente. Boatos de que ele comprou uma casa em Nova York? Pois é, mas esse tipo, assim, o comprar casa, eu acho que não é... É confirmado que ele colocou a casa pra vender em Oakland, mas ao mesmo tempo foi apurado que vários jogadores do Warriors colocaram a casa pra vender, porque o time vai trocar de ginásio, vai pra São Francisco, na outra ponta da cidade, e as casas deles estariam longe do ginásio, então vários jogadores estariam colocando a casa à venda. Isso não seria um indício por si só que ele estaria saindo do Warriors. É sempre um pacote de coisas. O próprio LeBron, quando ele comprou uma casa em Los Angeles no ano passado, ele já tinha uma casa em Los Angeles, ele continua com 2 casas em Los Angeles. E a questão é, de Los Angeles especificamente, você tem que levar essas informações com o pé atrás, porque a maioria massacrante dos jogadores fica na Califórnia durante a off-season por uma questão de clima, entendeu? É ou lá, ou Miami, então não é normal que os jogadores estejam em Los Angeles. Quer ver um exemplo? LaMarcus Aldridge, que jogava em Portland, que jogou na Universidade do Texas, as reuniões de free agency dele foram todas em Los Angeles, porque ele fica lá na off-season. Então... Não, porque as iniciais dele são LA. Também. É por isso. Enfim, então nossa primeira previsão aqui, a gente vamos passando por alguns nomes aí, fazendo algumas previsões, só título de diversão mesmo, porque a gente realmente não tem como saber. Vavo, Kevin Durant, pra você joga aonde? New York Knicks. Eu concordo com a sua previsão, eu acho que ele... Eu acho até essa decisão dele um pouco estranha, porque ele sai de Oklahoma porque ele quer ganhar, né? Porque ele quer ser campeão. E aí ele vai pro Warriors e ele tem uma situação lá onde ele pode continuar sendo campeão e estabelecer o legado dele como um dos talvez 5 maiores jogos. Porque assim, sendo honesto, quantos títulos ainda é realista pra esse núcleo do Warriors ganhar? Não sei se vai ganhar, mas assim, se eu falar que eles vão disputar mais 2 finais com esse núcleo, é uma previsão razoável, né? Mas eu acho que... A questão que eu acho que agora o jogo virou, o objetivo dele é tentar construir... Essa parte do título ele já tem, então agora é a outra parte que falta, que é o que vão dizer que ele não tem. Ah, mas tu foi pra um time que já está montado, faltou tu construir o teu time pra tu ser campeão com ele. Entendeu? Eu sei, mas eu acho um pouco Se o objetivo arriscado. dele é ser, sei lá, e talvez seja, eu quero ser um top 10 da história, eu quero que um dia me coloquem lá no nível de um cara ali que tá ali num top 10, tipo um Tim Duncan ali que tá sempre entre o 7º e o 10º ali em todos os tempos. Se ele quer se colocar nessa situação, ele precisa construir a parada dele. Eu não sei, você acha que se ele ganhar mais 2 títulos no Warriors, ele não vai ser top 10 da história? Mas o peso que tem... Não, porque tudo que ele conquistou de título... Tudo que ele conquistar de títulos no Warriors, o Curry vai ter mais, porque ele começou antes. 1 a mais, mas tudo bem, mas o Curry vai estar lá também. O ponto é, eu acredito que se ele ganhar mais 1 título, eu já acho que ele já está... além desse, né? Além dessa temporada. Top 10 é um lugar muito apertado. Cara, eu muito acho apertado. que dá pra... Mas eu acho que a discussão... Cara, eu acho que ele já é top 15, ele já tá na beirada ali. Enfim, eu acredito que ele vai pro Knicks, embora eu não ache... Mas se ele construir uma parada lá no Knicks... Mas então, aí o tem problema tudo que precisa. Mas o problema é construir, porque assim, o dono do Knicks não é um bom dono, o elenco do Knicks vai ter que ser remodelado, né?
E aí, assim, não é fácil você construir, mesmo com Kevin Durant, não é fácil você montar um time pra disputar título. Enfim. Mas o Zion com a primeira escolha. Eu acredito que ele vá jogar no Knicks também, eu concordo com a sua previsão, então vamos passar pra frente. Nosso outro nome importante que todo mundo fala é justamente o nosso querido The Claw, que está na final, Kawhi Leonard. Fica, né? Eu também acredito que não faz sentido mais ele sair do Toronto. Não, depois que ele ganhou comida de graça pro resto da vida... Tem isso, né? Comida de graça. Não que o dinheiro que ele tem não compra a comida que ele queira. Mas eu acho que é tipo... Mas o ato não, tô de falando ganhar, sério. né? Eu tô falando sério. O fato dele se sentir, tipo, com laços com a cidade, de as pessoas receberem ele bem e considerarem ele um dos grandes jogadores da franquia, mesmo com um período muito curto de tempo, eu acho que isso tem um peso muito grande, independente da comida, fisicamente falando. E tem o que a gente falou semana passada também, que é o fato de que o Oeste vai continuar muito forte e o Leste, o único time que deve voltar relativamente parecido pro ano que vem, pelo menos olhando agora, é o Sixers. O Celtics deve voltar muito diferente. O Milwaukee tem toda a questão de free agents. Middleton é free agent, Brook Lopes é free agent, Brogdon é free agent. Então, o caminho para as finais no Leste continua sendo mais fácil. Então, eu acredito que chegando nas finais já é mais do que motivo suficiente para que ele continue. E a gente não tava... Porque às vezes a gente pensa sempre num contrato máximo, 4 anos, 5 anos. Pode ser um contrato de 2 anos. Porque o segundo é player option. Pode pra ser. ele poder jogar mais um ano e decidir, tipo o Kevin Durant. O contrato... O Raptors vai aceitar o tipo de contrato que ele quiser. Se ele chegar lá e falar, vou assinar por 2 anos, os caras vão ter que falar, Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que ele vai assinar por 2 anos com player option no segundo. Pode ser. E Como o Toronto vai ter que aceitar. É o que o Durant vem fazendo com o Warriors desde que ele foi pra lá, Sim. né? Então, pra movimentar aqui, vamos, Kyrie Irving. Lakers. Cara, Chutei aí. eu também. Cara, eu vou falar pra você Eu vou pelo que os outros falam, Maria vai com as outras, porque eu não tenho insiders. Eu não sei nem se eu quero, mas tá cada vez mais com essa cara, velho. Eu acho que o Kyrie Irving, eu acho que ele se deparou com o fato de que montar um time de campanha, ele achou que ele fosse chegar no Boston e que enfim, as coisas dele ia chegar lá e disputar título, e ele se deparou com o fato de que não é fácil ser o melhor jogador de um time e que talvez ele não seja bom o suficiente, obviamente que ele jamais falaria isso, mas talvez ele não seja bom o suficiente para ser o melhor jogador de um time de campeão. O que não é demérito nenhum. Nenhum, imagina. Chris Paul também não é. O Paul George também não é. Enfim, então eu acho que ele tem uma boa chance de ir pro Lakers. Tem mais 3 aqui, vamos fazer eu vou falar os 3 e a gente já amarra tudo. Kemba Walker, Jimmy Butler e Klay Thompson. Kemba Walker fica pra assinar pelo Supermax porque ele não juntou dinheiro suficiente, porque o contrato dele é muito baixo até hoje. Klay Thompson fica porque o Kevin Durant saindo e ele não sendo elegível pro Supermax vai ser barbada pro Warriors pagar o salário dele. Jimmy Butler, eu não sei. Precisaria pensar mais. Eu tava pensando, inclusive, a esse respeito. Eu acho o seguinte, eu acho que o Kemba Walker, eu acho que o Charlotte não vai oferecer o Supermax pra ele. Aí a gente entra numa discussão que a gente teve semana passada, que não basta você ter a oportunidade de oferecer, ela tem que valer a pena. E como é um cap muito, um espaço do cap muito alto ocupado pelo Supermax, nem todos os times estarão dispostos a oferecer isso. E aí você tem uma outra questão, que é no Charlotte, ainda que você assine com Kemba Walker pelo Supermax, você acha que algum free agent vai querer ir lá se juntar ao Kemba Walker em Charlotte? Eu acho isso um pouco complicado. Então, mas ao mesmo tempo, qual é a outra opção? O Charlotte realmente não tem opção, mas ao mesmo tempo eu penso na opção do jogador, né? O Kemba Walker, ele pode assinar um contrato de 4 anos com outro time, e aí ele vai ser free agent 1 ano antes do que ele seria assinando pelo Supermax com mas a hora dele é agora. Eu também acho. De verdade, eu acho que pra mim... Não dá uma de Nerlens Noel e perde o teu momento. Eu acho que ele vai fazer uma opção pelo Knicks, até porque ele é do Bronx, ele é do Bronx, eu não sei se ele é do Bronx, eu sei que ele é de Nova York mesmo, tipo, não é que morou perto, na subúrbio, não, ele é de Nova York mesmo, e eu acho que o Knicks vai oferecer o máximo, não vai ter o Kyrie, que era o plano inicial, e vai acabar indo pro Kemba. Jimmy Butler, eu acho que vai acabar ficando no Sixers, eu acho que antes dos playoffs, se você me perguntasse, eu acho que o Philadelphia ia dar preferência pelo Tobias Harris, porque eu acho que ele é um jogador complementar, ele não é um jogador que precisa ser protagonista. Mas depois desses playoffs, eu acho que realmente ficou claro que o Jimmy Butler
encolheu, ele é um cara preparado para o momento, e o momento do Philadelphia, tudo indica que o momento do Philadelphia é agora. Todos os moves que eles vêm fazendo desde que o Elton Brand assumiu como manager é para vencer o quanto antes. Então eu acredito que mesmo ele já tendo 30 ou 31, ele vai receber o Max do Philadelphia e vai acabar ficando. E o Klay Thompson é isso, o Kevin Durant saindo, eu acho difícil que ele não permaneça em Golden State, acho muito difícil, principalmente agora que ele não fez o All-NBA Team, não foi um dos integrantes, então ele não tem nem o direito a não é elegível ao Supermax, então eu acho que... Enfim, ele vai acabar ficando. A gente acabou falando então já muito de Knicks. O Lakers a gente falou por conta do Curry. E o Clippers, você acha que fica como o Clippers nessa... Porque o Clippers tem 2 espaços de max, é um time com administração excelente, tipo, todo mundo fala que desde o dono até manager do Clippers é um dos melhores da liga. O faxineiro deles, tipo, varre pra caramba, assim. Só que eles correm um risco sério de ficar sem ninguém do Supermax. Eles têm um time bom, mas e aí? O que você acha que acontece com o Clippers? Pra mim tá com cara que eles vão conseguir puxar talvez um desses, talvez não do primeiro escalão, mas um do segundo escalão. E tá com cara que talvez eles reassinem com o Patrick Beverley. Estamos falando de quem? Chris Middleton, de repente? Você acha que é um nome possível ali? Teria que analisar aqui, não sei. É tanta surpresa que acontece que... Pô, uma notícia, acho que até vale a pena citar aqui. Não é do assunto Free Agents, mas veio uma notícia de que Houston Rockets e Chicago Bulls tinham feito uma troca. Estavam com acordo palavrado, né? De troca do Chris Paul, que iria para o Bulls, pelo Lauri Markkanen e o Chris Dunn. E aí o Chicago Bulls teria desistido da troca. Quer coisa mais surpresa do que essa? Não, então, inclusive, isso era o último tópico. Chris Dunn e Lauri Markkanen no Rockets. Pros dois lados, não. O último tópico que eu ia trazer aqui de free agency, não necessariamente de free agency, mas de off-season, de troca, é justamente, tá acontecendo alguma coisa em Houston, né? O Houston já teve, parece que tava rolando meio que uma power struggle entre o dono, que é o, como chama? Tillman Fertitta. Que é relativamente novo na franquia, né? Ele comprou na temporada passada. Exato. Acabou a segunda temporada dele. O Mike D'Antoni, que estava conversando para renovar, e aí as conversas foram encerradas, ele perdeu boa parte do staff dele, o que não mostra muita segurança no status dele como técnico. Uma extensão, né? Porque ele ainda tem mais um ano. Ele tem mais um, só que geralmente na NBA, isso é uma coisa importante se destacar, dificilmente um técnico entra no ano como o último ano dele de contrato, é o que eles chamam de lame duck, que é qualquer coisa você tira ele. Porque você não tem segurança de que ele vai estar lá nos próximos anos, então corre o risco de os próprios jogadores meio que cagarem pra ele, porque, enfim, ele não vai estar lá nos próximos anos. Além disso, tiraram alguns assistentes dele que ele gostaria, e aí o Daryl Morey, que parece tá querendo mexer nesse time, ou isso tudo obviamente que tem muito jogo de vazamento de informação pra ver o que acontece, ver se alguém liga lá, essa história de que tá todo mundo disponível, acho quase impossível que o Harden esteja de fato disponível. Acho que isso é uma questão apenas para não criar um clima de tipo, olha, tá todo mundo disponível, menos o Harden, para não acontecer o que aconteceu no Lakers com o LeBron e o resto do elenco. Eu queria saber, Vavo, o que tá acontecendo no Houston agora? Qual que você acha que é o objetivo do Daryl Morey? Quem que você acha que vai ser trocado? Se vai rolar troca? O que você acha que tá acontecendo lá? Até então eu achei que ele ia tentar essa última cartada dele, que é a próxima temporada, com o time titular, né? Que todos eles estão sob contrato, o Harden, o Chris Paul, o Capela, o Gordon e o Tucker. E eu acho que talvez essa decepção nos playoffs, né? O time não conseguiu reverter uma situação onde o Golden State Warriors, que é o time que eles estão dispostos a bater nas últimas temporadas, conseguiram derrotar sem o Kevin Durant, que seria o seu melhor jogador. Talvez tenha rolado uma leve decepção e ele deve ter começado a estudar as possibilidades de explodir tudo e começar do do princípio novamente. Obviamente o Harden não vai ser trocado, até porque Por quem você troca o Harden? Quantos jogadores na NBA você acha que seriam justificável você trocar o Harden por 5 no máximo, 4? Vamos dizer assim, atualmente um jogador nessas proporções não é trocado, já, claro, o Moses Malone foi trocado quando era MVP, o Kareem Abdul-Jabbar foi trocado no auge, mas enfim, na NBA atual um jogador desse calibre não é trocado. E a história diz da NBA,
quando você, por alguma razão, você se vê obrigado a trocar uma super estrela, você nunca recebe o valor correspondente. Todas as vezes na história, o Lakers quando trocou o Shaq, o Milwaukee quando trocou o Kareem Abdul-Jabbar. As duas vezes que o Will Chamberlain foi trocado, as franquias afundaram. Tanto Exato. o Warriors no início e depois o Sixers. É impossível. Assim, eu acho que realmente rolou isso. Assim, vamos falar que tá todo mundo disponível pra não criar o clima que foi criado no Lakers, que parecia que o LeBron que tava mandando trocar todo mundo, e era. Enfim. Aí aparece uma foto com o Harden sentado lá no canto do banco e ninguém. Exato, entendeu? Acho que é isso, mas eu duvido que alguém, se alguém liga lá pro Daryl Morey e fala assim, eu queria falar sobre o Harden, beleza. Beleza, falou, me dá o Curry e Durant. Já te ligo aí. Né? Bom, acho que cobrimos bastante de free agency. Marcel, E nos africanos? Não, agora... A semana passada a gente não falou, a gente pode falar rapidinho aqui. Vou falar bem rápido porque tá chegando, né? Esse de mês. draft, então, que já é esse mês. Semana passada o programa tava longo, a gente não chegou lá, mas acho que hoje vale a pena. Gui, já emenda aí, então. Eu vou falar rapidinho, porque esse é um prospecto que vai ser draftado bem alto, eu acredito, e eu queria falar, é um armador que eu gosto muito, é o Kobe White, de North Carolina. Ele tem quase 6 pés e 5 polegadas, é 6 e 4,75, os americanos marcam. 1,96 m mais ou menos. Usa centímetro logo, pô. Pois é, 1,96 m. Que é mais segmentado. E, cara, mas você sabe que quando eu vejo jogador de NBA, pra mim é mais fácil quando você... Não, com certeza. Você fala 6'4", 6'5", pra eu ter uma noção do que se fala em metro. Mas tu acredita que pra mim eu só consigo saber os horários dos jogos no Eastern Time? Se me falam um horário no horário do Brasil, eu fico meio perdido. Como assim 10 horas? 9 Eastern Time. Ok, 10 horas. Aí eu entendo. E tem muita gente... A gente já falou de 2 armadores aqui. A gente falou do Darius Garland e já falou do Ja Morant, mas tem gente que aposta que esse cara pode ser o melhor armador desse draft. Ele teve médias de 16 pontos, 3,5 rebotes e 4,1 assistências. Ele, na verdade, muita gente acha que ele vai acabar virando um shooting guard, não um point guard. Ele é um bom chutador de 3, quando é só o catch and shoot, quer dizer, ele não é bom no driblando, ele precisa melhorar isso no jogo dele. Ele até tem um step back bacana, mas o step back dele ainda não tem range para 3 pontos, como é, por exemplo, o do James Harden, que tem range para fazer diante do meio da quadra. Ele tem um arsenal de dribles e moves muito bom, hesitation, crossovers e tal. Ele é um cara bastante habilidoso, com um handle bem bom, então ele é um cara que vai ser muito bom para ser usado no isolation, né? Ele precisa, como eu disse, ele precisa melhorar um pouco o arsenal de passes dele, porque hoje ele é visto mais, possivelmente, com esse arcabouço de ferramentas que ele tem hoje, ele estaria muito mais apto a jogar de 2 do que de 1, mas se ele melhorar, ele vai ser um excelente armador, inclusive que pode ser um armador pontuador primário do time, dependendo de como ele melhorar esse jogo dele. Ele precisa aprender um pouco a forçar menos os dribles na penetração e tal, porque acaba gerando um pouco de turnovers, mas ele é um cara que tem um potencial bacana. Se ele ganhar uma massa muscular e melhorar esses passes dele, ele vai ser um jogador bem interessante. Eu acredito que ele deva ser draftado ali depois, entre 6º e 12º, 13º. Vai ser um cara, acho que 13º já seria até um pouco alto pra ele. Tem tudo pra ser uma das grandes surpresas. Eu aposto bastante nele, eu vi bastante vídeos dele recentemente pra me preparar pra falar dele aqui. Eu gostei bastante. É um cara que ali na 8ª, 9ª posição estaria de excelente tamanho pra quem puder pegar ele. Então aqui dando um ponto pro Gui pelo uso da palavra arcabouço. Parabéns aí, Gui, subiu hoje, pouquinho no ranking de apresentadores aqui do programa. Hoje quando eu acordei, eu falei, hoje eu vou usar a palavra arcabouço em alguma coisa e vai ser natural. Vai ser, a gente nem vai perceber, mas percebemos e subiu aqui no nosso ranking interno, que a gente tem na amizade, no carinho. Enquanto o Vavo procura o nosso hino africano dessa edição, só lembrando pra vocês que se vocês quiserem falar com a gente, segue a gente lá no @BigShotPod, a gente tá aí quase na final da temporada regular, da temporada 18-19 da NBA. Então segue a gente lá, a gente tem esse plano de chegar a 1.000 pessoas seguindo a gente no Instagram. Faltam só 93, segundo a última contagem que eu fiz 5 minutos atrás. Tamo quase lá. Então... E ele não olha o número, ele conta.
Eu conto um a um. Ele não olha o número que tem lá. Ele vai não lá. confio. Então eu ele não conhece confio. cada um de vocês. Conheço. E ele sabe onde E a vocês gente moram. dá oi pra uma galera. Na fila aqui a gente já deu o Gui, principalmente reconheceu o PH aqui, abração PH. A gente lê as mensagens, as boas, as ruins, as mais ou menos, a gente lê todas. Então manda lá, @BigShotPod em qualquer rede social, nosso site, bigshotpod.com.br e nosso e-mail, bigshotpod@ampere.audio. Já começou o hino aí, hein? Começou. Tem que falar em cima pra não procurarem no Shazam. De que país africano é esse hino? Fica aí, ó. Esta é a trivia do programa de hoje. Primeira você- pessoa. O nome desse país tem duas grafias aceitas em português. Então qualquer uma das grafias estará correta. Digam aí acho que nos comentários do YouTube é o jeito mais fácil. YouTube ou Twitter ou qualquer Ou no um, nosso como vocês e-mail. quiserem. A galera interage muito mais no YouTube, então se você tá aí no YouTube ouvindo agora esse grande hino dessa grande nação do continente africano, já se tocou, só mandar aí no comentário. Então com esse hino, a gente vai aqui se despedindo, né? Falando aqui em cima. Eu sou MM Isidoro, quer seguir a gente, quer me seguir, sei lá, vê aí o que a gente tá aprontando. @MM Isidoro com Z em qualquer rede. Gostou do meu fade out manual? Tô apertando o botão de volume tá pra ótimo, baixo. tá ótimo, bom, né? obrigado. Gui? Eu sou o Gui, _Pinheiro, e gostei do fade out manual do... Gostou? Não, foi bom. Vavo? Eu quero dar o menos trabalho possível pro nosso editor MM muito Isidoro obrigado. aqui. Eu mesmo já fiz o fade out. Vavo, @Vavo no Instagram, @VavoFresno no Twitter. Então, aqui, a gente tá acabando esse programa com um som inédito aqui. O som do Raul Leal, nosso gravador aqui, nosso produtor de áudio. É um fofunk, o famoso ritmo novo aí, fofunk. Vocês estão ouvindo? Eu não ouvi ainda. Nesse exato momento que eu tô falando isso, eu não ouvi, mas confio no Raul. Não vou dar a arroba dele ainda, então ainda não vou dar o arroba do Raul, porque eu tô bravo que ele mudou o leal.gif. Eu demorei 25 programas pra decorar. Continuem seguindo o leal.gif. Procura Não, lá. Vou dar uma ideia. Já que tá livre, alguém vai lá e registra o leal.gif. e se passa como Raul Leal. Então a gente, como sempre, é uma produção da Ampere, produção do Cris Dias, Alexandre Maron. Ouçam o Família Feminista, nosso podcast aí sobre as minas. Todo mundo tem que ouvir, tem que aprender. E o clássico já, Boa Noite Internet, que teve uma edição especialíssima no TEDx Blumenau, uma gravação ao vivo e tá bem legal. Ouve aonde você ouve podcasts. E a gente é gravado, como praticamente toda semana, nos estúdios do Inova Bra Habitat, na Avenida Angélica, em Higienópolis, São Paulo, Brasil, Terra, Via Láctea, Faltou o Universo. continente, né? América do Sul. As Américas, a gente é um continente só, Pangeia, tamo voltando. Beijo, gente. Ainda tenho aquelas fotos que você deixou. Eu ainda tenho aquelas fotos que você deixou.